7 pessoas sorriem dentro de uma nave branca. No chão, milhares aplaudem, incluindo salas de aula inteiras, que esperam pela primeira aula vinda do espaço. 73 segundos depois, tudo o que resta no céu é uma nuvem, em forma de cruz, e um silêncio que o mundo jamais esqueceu. Quando aquele ônibus espacial deixou o chão, o desastre já estava decidido, não por uma explosão inesperada ou uma falha misteriosa, mas porque um aviso claro foi ouvido, registrado e ignorado. Quase ninguém sabia que, na noite anterior, um engenheiro tinha implorado para que esse lançamento não acontecesse. A Challenger não explodiu por azar. Ela caiu porque o perigo foi tratado como aceitável. Muitos acreditam que eles foram vaporizados no ar, mas a verdade recuperada do fundo do oceano é muito mais perturbadora. Se você acha que conhece essa história, prepare-se. O erro real aconteceu muito antes da ignição. Neste vídeo, você vai ver como o programa de ônibus espaciais prometeu transformar o espaço em algo quase rotineiro, como uma professora virou o rosto desse futuro, e como um detalhe técnico silencioso já carregava o potencial de destruir tudo. Vai entender quem tentou parar essa missão, por que não conseguiu, o que provavelmente aconteceu dentro da cabine após a explosão e por que essa decisão continua ecoando em cada foguete que decola hoje. No fim, a resposta é simples e assustadora. Esse desastre não foi apenas um acidente, foi o resultado direto de um aviso ignorado. Durante anos, a NASA vendeu uma promessa: transformar o espaço em algo rotineiro, como pegar um avião. A ideia do ônibus espacial parecia saída de ficção científica, mas com um pé firme na engenharia real. Uma nave reutilizável, decolando como foguete e pousando como avião, levando satélites, experimentos e pessoas até a órbita da Terra. Para o público, era o símbolo perfeito de tecnologia avançada e domínio do espaço sideral. Na televisão, parecia domínio total da tecnologia e na engenharia. Era uma máquina operando sempre no limite. Cada lançamento era um espetáculo transmitido ao vivo, misturando ciência real com clima de cinema. Isso criou uma sensação perigosa. A de que ir ao espaço já estava domado. Quando a mesma cena se repete muitas vezes sem tragédia, o cérebro registra como sucesso. Se funcionou antes, então parece seguro repetir. É exatamente nesse ponto que um sistema complexo fica mais vulnerável. Quanto mais o ônibus espacial parecia invencível na televisão, mais fácil era esquecer que ele vivia na beira do impossível físico. Os engenheiros sabiam que o ônibus espacial era uma das máquinas mais complexas já construídas. Centenas de milhares de peças, sensores e sistemas precisavam funcionar em harmonia em um ambiente brutal, onde qualquer falha podia ser fatal. Ainda assim, o discurso público enfatizava o glamour, o heroísmo e a aventura muito mais do que a fragilidade do sistema. Essa distância entre o que o público via e o que os técnicos sabiam abria espaço para uma armadilha. Quando a aparência de segurança pesa mais que os dados de segurança, na missão seguinte, o sonho de espaço para todos ganhou um rosto concreto. O de uma professora de escola, escolhida para dar aula diretamente da órbita da Terra. Christa McAuliffe não era astronauta de carreira. Era alguém comum, apaixonada por educação, representando milhões de estudantes que olhavam para o céu com curiosidade. De repente, o ônibus espacial deixou de ser apenas uma nave e virou um palco de inspiração para salas de aula inteiras. Crianças e professores marcaram o dia do lançamento como um grande evento escolar. A presença de uma professora na tripulação era uma estratégia poderosa de comunicação, mas junto com o encanto veio uma pressão silenciosa. Aquela missão já não era só científica, mas também era midiática, política e emocional. Cancelar um lançamento com escolas inteiras ligadas na televisão parecia quase um fracasso público. Cada novo adiamento deixava de ser apenas uma decisão técnica e virava manchete. Para quem assistia de casa ou da escola, era um filme de aventura em tempo real, só que com pessoas reais. A professora que embarcava nessa missão poderia ser a tia, a mãe
ou a própria professora do espectador. Essa identificação ampliava a empatia e tornaria o choque ainda maior se algo saísse do controle. Ao mesmo tempo, em salas de reunião, o tom era bem menos romântico. Enquanto o público via um símbolo de esperança, alguns engenheiros enxergavam uma combinação perigosa de frio extremo, juntas de vedação vulneráveis e histórico de anomalias. Só que, enquanto o mundo se emocionava com a aula no espaço, o verdadeiro inimigo da missão estava escondido dentro dos foguetes. Dentro dos foguetes auxiliares que empurravam o ônibus espacial para fora da atmosfera, existiam juntas de vedação de borracha, os U-rings, responsáveis por impedir que gases extremamente quentes escapassem pelas conexões. Em condições normais, funcionavam, mas naquela manhã nada estava normal. O frio era extremo, era um dos dias mais frios já registrados em um lançamento. E frio muda tudo. A borracha endurece, perde elasticidade e ainda demora a vedar. Isso não é teoria. É física básica. Pense em uma borracha escolar no congelador. Ela fica rígida, perde a elasticidade, para de vedar. Ou numa porta de geladeira com a borracha ressecada pelo frio. Ela não se ajusta direito e o ar escapa pelas frestas. Nos foguetes, esse ar era uma mistura de gases em altíssima temperatura, capaz de corroer metal em segundos. Engenheiros já tinham visto sinais disso antes. Marcas de queima, erosões pequenas mas consistentes. Nada catastrófico ainda. E esse ainda é o problema. Quando algo quase dá errado e nada acontece, o cérebro registra como sucesso. Se funcionou antes, então parece seguro repetir. É como dirigir com um freio que demora a responder no frio. Funciona hoje. Funciona amanhã. Até o dia em que não funciona mais. As juntas deixaram de ser um alerta crítico. Viraram um risco tolerável. Mas isso ainda não era o ponto mais perigoso. O verdadeiro ponto de virada acontece na noite anterior ao lançamento. Enquanto o mundo dormia, uma ligação atravessava salas e hierarquias. De um lado, engenheiros olhando para previsões de temperatura, do outro, gestores lidando com prazos, mídia e transmissão ao vivo. Um desses engenheiros se chamava Roger Boystal. Ele conhecia aquele problema melhor do que ninguém e foi direto. Não lancem com esse frio. Para quem lida com materiais, isso não era opinião, era um aviso técnico claro. No frio, as juntas demorariam a vedar, permitiriam a passagem de gases superaquecidos. Em termos simples, era como selar uma panela de pressão com uma borracha ressecada. O risco não era abstrato, era mecânico, mensurável, baseado em dados reais. Mas aqui acontece algo sutil e perigoso. O risco não foi chamado de perigo, foi chamado de preocupação. E, quando um perigo vira apenas preocupação, ele começa a perder força. A pergunta deixa de ser: é seguro? E passa a ser: qual a chance de dar errado? Nesse momento, a ciência começa a perder espaço. Os números são suavizados. O alerta vira estatística. E estatísticas parecem negociáveis. Os dados existiam, mas estavam em gráficos confusos, sem contraste, sem urgência. Um gráfico mal apresentado pode ser mais perigoso do que nenhum gráfico. Ele cria a ilusão de controle. O risco estava ali, mas não gritava. E perigo que não grita raramente paralisa alguém. A decisão se diluiu, virou coletiva. Quando todos decidem juntos, ninguém se sente totalmente responsável. No final daquela noite, ninguém afirmou que era seguro. Mas também ninguém teve coragem de dizer que era perigoso demais. E quando algo não é oficialmente inaceitável, ele se torna aceitável por inércia. Na manhã seguinte, a contagem regressiva seguiu. Na plataforma, o frio era visível. Gelo acumulado, vapor escapando lentamente. Parecia uma cena de filme, mas era real. Os motores acenderam. A estrutura tremeu. A nave começou a subir. Nos primeiros segundos, tudo parecia normal, mas a física não é convencida por reuniões. Alguns desastres começam sem qualquer aviso. Tudo parece sob controle, até deixar de estar. 36 segundos depois, surgiu o primeiro sinal. Uma pequena pluma escura, fina, rápida,
fácil de ignorar. Não era explosão, era gás extremamente quente escapando por uma junta que não vedou a tempo. A borracha endurecida demorou a responder. Em sistemas espaciais, frações de segundo decidem destinos. O vazamento cresceu aos 58 segundos. Ventos fortes em altitude torceram a estrutura. A pequena falha virou um jato de calor invisível, e calor extremo enfraquece metal. Estruturas cedem, mesmo que alguém tivesse percebido, já não havia procedimento capaz de salvar a missão. O ponto sem retorno tinha sido cruzado. Aos 73 segundos, tudo termina. Para o público, parece uma explosão repentina. Para a física, é apenas o colapso final de um processo iniciado horas antes. 73 segundos não foram apenas a duração do voo, foram um intervalo entre ignorar um aviso e enfrentar uma consequência irreversível. Mas existe uma parte dessa história que quase ninguém gosta de encarar. A cabine da tripulação não se desintegrou naquele instante. Ela se separou quase intacta, continuou sua trajetória por alguns segundos e então começou a cair. 7 pessoas presas em uma caixa de metal, despencando em direção ao mar. Sistemas de oxigênio de emergência foram acionados manualmente. Isso exige consciência. Não houve explosão dentro da cabine. Houve queda. Um intervalo curto, silencioso, real. Lá dentro estava Krista McAuliffe, uma professora, alguém comum, representando milhões de estudantes. Enquanto a cabine caía, na sala de controle, as telas continuavam acesas, mas os dados tinham desaparecido. Quando múltiplos sistemas somem ao mesmo tempo, não há recuperação. O silêncio tomou conta. O cérebro leva alguns segundos para aceitar que não há mais nada a fazer. Dias depois, a investigação começou. Relatórios, audiências, depoimentos, até que um físico decidiu mostrar a verdade da forma mais simples possível. Richard Feynman mergulhou uma amostra da borracha em um copo com água gelada. A borracha endureceu. Não voltou à forma original. A física não negocia com discursos. Ficou claro que o desastre não nasceu no lançamento. Nasceu quando os sinais repetidos foram tratados como ruído. Quando um problema conhecido foi promovido de alerta crítico a risco tolerável. E aqui está a última virada. Esse padrão não ficou no passado. Anos depois, outra nave sofreria um destino parecido. O Columbia se desintegrou porque um dano conhecido na asa foi tratado como aceitável. Tecnologia diferente, o mesmo silêncio humano. A engenharia evolui. A cultura nem sempre é o hábito sombrio de normalizar o desvio, o que acontece quando você ignora as faíscas da fiação da sua casa, até ela queimar. Cada sucesso com um problema ensina o sistema a tolerar mais risco, até que o limite é ultrapassado. Sem vigilância constante, até o trauma mais marcante vai se diluindo. No mundo das missões espaciais, isso significa que cada nova geração precisa ser lembrada, com detalhes, de que o espaço continua sendo um ambiente que não perdoa descuidos. Por outro lado, esses desastres também impulsionaram mudanças em como se fala de risco, como divergências são registradas e como a voz de quem enxerga problemas é tratada. A ideia de cultura justa, em que apontar falhas não leva automaticamente à punição, ganhou espaço em áreas de alta complexidade, da aviação à medicina. Ainda assim, nenhum sistema é imune quando há pressão, ego e medo de errar. Enquanto novas naves e foguetes são projetados com tecnologia de ponta, a fragilidade humana continua a mesma. O espaço permanece um lugar hostil, onde erros não dão segunda chance. A linha entre uma missão histórica e uma tragédia anunciada ainda passa por decisões tomadas em salas comuns, por pessoas comuns. Talvez a parte mais assustadora dessa história seja perceber que ela continua acontecendo. Sempre que um alerta vira exagero, sempre que parar parece mais difícil do que continuar. O que aconteceu naquele dia não foi um acidente isolado, foi o resultado de decisões pequenas demais para parecerem perigosas. Se essa história te incomodou, é porque ela não fala só de foguetes. Fala de escolhas, fala de silêncio, fala de consequências. Onde você está silenciando a sua intuição
hoje para agradar alguém? Em que situações você se cala, mesmo percebendo que algo está errado? Se esse conteúdo te fez enxergar o espaço sideral com outros olhos, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui, cada história é um aviso real, e o próximo pode ser ainda mais perturbador. Outras missões espaciais também terminaram em tragédia, pelo mesmo motivo: pequenos detalhes, decisões apressadas, sinais ignorados. Se você quer entender como esse padrão se repete, assista ao vídeo que está aparecendo agora na tela sobre missões espaciais que terminaram em tragédia. A gente se vê lá.